Fala pessoal, professor Leonardo falando, e hoje nós vamos falar sobre os atos institucionais durante o regime militar brasileiro. No ano de 64, os militares assumiram o poder político no Brasil e instauraram um golpe que durou mais de 20 anos. Só que é importante lembrar aqui que eu sigo uma linha de pensamento que vai dizer que esse golpe militar ele teve um amplo apoio da sociedade civil organizada, classe média, empresários, várias camadas da sociedade civil, e por isso nós podemos afirmar que se tratou de um golpe civil-militar, ou seja, teve uma sustentação amplamente na sociedade civil, que é importante destacar e não atribuir simplesmente esse período aos militares. Hoje eu vou falar com vocês sobre os atos institucionais, chamados também de AIs. O que eles significaram para a nossa democracia, como eles, na verdade, tiveram impacto na sociedade civil. Então eu vou tentar explicar de uma maneira bem sucinta os 5 atos institucionais durante o regime militar brasileiro. Bom, primeiro é importante te lembrar o que são os atos institucionais, esses atos. Na verdade, eles foram medidas, foram decretos que tentavam, digamos, legitimar o novo regime que se instaurou. Ou seja, eles vão ser, na verdade, ferramentas utilizadas para cada vez mais centralizar o poder político no executivo e fazer com que eles tivessem ações mais efetivas perante a sociedade civil. O AI-1, promulgado logo em abril de 64, vai ser o ato inaugural do novo regime. A gente vai perceber o seguinte: ele vai promover uma série de mudanças na Constituição. Entre elas, vai estabelecer que as eleições para decidir quem seria o novo presidente seria feita de forma indireta, ou seja, não teria participação popular ampla através do sufrágio universal. A gente também vai ver alguns direitos que vão ser mexidos, principalmente em relação à estabilidade do servidor público, que é importante destacar. E o terceiro, talvez o mais importante dessas medidas constitucionais que haviam sido mexidas, é o poder que vai ser dado ao presidente. Ou seja, ele vai ter o poder de cassar mandatos políticos por até 10 anos e também de decretar o estado de sítio sem aprovação do Congresso Nacional. Só para lembrar, o estado de sítio é uma ferramenta que só é utilizada em medidas extremadas, como, por exemplo, guerras. Então, esse poder de decretar estado de sítio sem aprovação do Congresso vai dar ao Executivo uma grande proeminência em relação a outros poderes e cada vez mais a capacidade de exercer uma autoridade muito mais impositiva e direta na vida política brasileira. O ato institucional número 2 vai decretar uma série de mudanças. Destacamos também as mais importantes aqui, que vai ser a cassação dos partidos, ou seja, o fim dos partidos políticos existentes até aquele momento, e, na verdade, vai decretar a criação de 2 partidos, o que nós chamamos de bipartidarismo. Ou seja, dentro do jogo político só poderiam existir 2 partidos. De um lado nós vamos ter a Arena, partido que representavam os interesses dos militares, que estava, digamos, ligado com esses interesses dos militares no poder, e, digamos, uma oposição consentida, que nós chamamos de MDB, né? Chamado também de Movimento Democrático Brasileiro, que hoje vocês conhecem o MDB, continua MDB, né? Foi PMDB e depois tornou o MDB. O AI-3 vai determinar que as eleições para governadores e para prefeitos das capitais de cidades mais importantes, que eram consideradas de segurança nacional, seriam feitas por eleições indiretas. Isso ocorreu pelo medo do regime militar com as eleições de 65, que de alguns candidatos ligados à esquerda ou de outros partidos contrários à ditadura militar pudessem ganhar visibilidade e ganhar as eleições. Então, essa ferramenta foi utilizada para controlar ainda mais o poder político no Brasil. O AI-4, que não é muito falado, mas é importante também a gente destacar, o AI-4 ele vai, na verdade, chamar o Congresso Nacional para a elaboração de uma nova Constituição, a nossa 6ª Constituição, que é a Constituição de 1967. Só para lembrar para vocês e recordar, é um papo para outra aula, mas é importante lembrar. O Brasil teve a Constituição de 1824, a Constituição Imperial, inclusive a Constituição que durou mais tempo, a Constituição lá de Dom Pedro, do Poder Moderador,
Nós vamos ter a Constituição de 1891, que é a primeira Constituição republicana. Nós vamos ter a Constituição de 1934, durante a Era Vargas. Nós vamos ter outra Constituição na Era Vargas, a de 37, chamada também de Polaca, por ter essa influência e essa ligação com algumas ideias nazistas, fascistas, nazistas. E nós vamos ter depois a Constituição de 46, que é a Constituição que retoma a democracia no Brasil depois de muito tempo de governo Vargas. E depois de 46 nós vamos ter a nossa sexta Constituição, que é a Constituição de 1967. Já o AI-5, que é o ato institucional mais conhecido, mais falado, inclusive algumas semanas atrás, em algumas manifestações, nós temos visto algumas pessoas pediram o retorno do AI-5, e na verdade o AI-5 foi o golpe mais duro em relação às liberdades, às poucas liberdades que ainda resistiam ao governo militar, e vai acabar dando um encaminhamento muito mais autoritário a esse regime. A gente vai ver com o AI-5 o fim do habeas corpus, a gente vai ver com o AI-5 a cassação dos direitos políticos dos chamados opositores do regime. Aí vão entrar nessa lista uma série de ex-políticos, de pessoas públicas importantes, Juscelino Kubitschek, o Jango, Jânio Quadros, Leonel Brizola, uma série de intelectuais, como Paulo Freire, enfim, uma série de pessoas importantes no cenário político brasileiro vão ter os seus direitos políticos cassados. E por fim nós vamos ter o duro golpe que vai ser o quê? O fechamento do Congresso Nacional. Ou seja, o Poder Executivo ele se torna tão controlador e tão abrangente que vai acabar fechando o Congresso Nacional, que já tinha acontecido em 66, na verdade, o Congresso já tinha sido fechado, e na verdade, mas durante um período curto de tempo, e em 68 de vez a gente observa e vê o Poder Executivo fechando o Congresso Nacional numa atitude extremamente autoritária. Como a gente percebeu, os atos institucionais acabaram corroborando de maneira decisiva na escalada autoritária do regime militar no Brasil. A gente faz uma reflexão bem sucinta, trazendo alguns elementos do presente. Quando a gente vê em manifestações alguns grupos, algumas pessoas pedindo o retorno do AI-5, na verdade o que elas estão pedindo, às vezes até sem conhecer direito, é um governo autoritário que persegue as liberdades individuais, que restringe os direitos políticos, que acabou, no caso da ditadura militar, cerceando os meios de imprensa. A gente vai perceber como vai censurar os jornais, os programas de televisão, as músicas, toda a classe artística. A gente vai perceber uma onda de tortura muito grande, principalmente a partir do AI-5. Então, quando a gente faz essa reflexão sobre o significado dos atos institucionais, eles foram muito corrosivos, eles foram muito problemáticos para a democracia no Brasil, para a manifestação dos direitos individuais, dos direitos políticos. Espero que você tenha gostado dessa breve reflexão sobre os atos institucionais durante o regime civil-militar no Brasil, e até a próxima.